Oh. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Waverston. Tchurup, tchuru. Tirap, tchuru. Tec, 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 tec. Tec. Esse tecladinho mecânico barulhento aí. É. Tec, 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 tec. Gostou, né, professor? Ah, é bom, eu tenho um aqui gostoso. Blue Switch gostosinho. É, o Switch azul é o melhor que tem. Tec, tec, Bom dia. tec. Bom dia. Flor do dia. Graviola. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui, que eu sou meio burro. Compartilhar a tela. Beleza. Beleza. Ó, rapaziada, então vamos nessa. Ó, esse bimestre aqui são 2 unidades, tá? A Priscila vem trabalhando com vocês a primeira unidade e eu fico com a segunda. A primeira unidade é a parte de constante de equilíbrio, KC, KP e deslocamento de equilíbrio, que é o Le Chatelier. A minha parte também é sobre equilíbrio químico. Só que é a parte de equilíbrio iônico. Então aí nós vamos entrar em Ka, Kb, Kw, Kh e Kps. Tá? São 5 constantes que nós vamos trabalhar. 2, vocês vão trabalhar lá com a Priscila, talvez ela me ajude em Kps aqui no final, ou em Kh, que é mais curta a parte dela. Mas se não, ela vai dar Kc e Kp, e nós vamos ver as outras 5 aqui. Tá? Ka, Kb, Kw, Kh e Kps. O que são essas constantes de ionização? Bom, vamos só fazer uma retomada básica aqui primeiro, para evitar pequenos problemas. Vocês viram lá no final do segundo bimestre, com a Priscila, lei da velocidade. Velocidade é constante vezes a concentração do reagente A, vezes a concentração do reagente B. Tá? Isso elevado aos seus coeficientes estequiométricos, certo? Como nós temos agora equilíbrio químico, nós temos aqui 2 tipos de reações. Tá? As reações que são reversíveis e as reações não reversíveis. Uma reação não reversível é aquela em que o reagente forma produto e só. A reação reversível é a reação em que o reagente forma produto e o produto volta a ser reagente. Sendo assim, nós vamos trabalhar aqui em equilíbrio somente as reações reversíveis. Então você vai ter sempre esse simbolinho aqui, ó. Uma seta indo e uma seta voltando, o que mostra que essa reação ela é reversível. As reações reversíveis, elas vão apresentar aqui 2 reações, que a gente chama de reação de número 1, que é a reação direta, onde o reagente forma produto, e nós temos a reação de número 2, onde nós chamamos de reação inversa, que é o produto voltando a ser reagente, ok? O equilíbrio químico de uma reação ele é atingido quando as velocidades da reação direta e da reação inversa eles se igualam. Então, quando as velocidades são iguais, o equilíbrio químico é atingido. Por que eu estou falando isso? Para que a gente possa, tá? Para que a gente possa montar aqui a nossa constante de equilíbrio, para vocês entenderem o conceito básico e a gente poder falar sobre cálculo e qualquer outra coisa assim. Se eu pegar essa reação hipotética, tá? Peguei uma reação hipotética. Se eu for escrever a lei da velocidade para ela, primeiro eu vou escrever a lei da velocidade para a reação 1. Como é que fica? Velocidade da reação 1 é constante da reação 1 vezes concentração do reagente. Quem que é o reagente aí? HX. Ponto. Acabou.
Agora eu vou escrever a velocidade para a reação inversa, que é do produto voltando a ser reagente. Quem que é reagente para essa reação? Esses caras. Quem que é produto para essa reação? Esse cara. Afinal de contas, é a reação inversa. Então, como é que ficaria isso aqui? Constante 2 vezes a concentração de H+, vezes a concentração de X-. Ponto. O equilíbrio químico, tá? O equilíbrio químico, ele é atingido quando as velocidades tornam-se iguais. Então, o que eu vou fazer? Velocidade 1, velocidade 2. O que é velocidade 1? Isso. O que é velocidade 2? Isso. Eu vou igualar, tá? Eu vou igualar. Assim como está igualado aqui, eu vou igualar esses caras. Então, vai ficar constante 1, concentração de Hx, é igual a constante 2, vezes a concentração de H+, vezes X-. Vamos isolar constante para um lado e concentração para o outro. Então, eu vou passar o K2 para cá, então ele passa dividindo. Eu vou mandar o Hx para lá, então ele também passa dividindo. Ó. No que a gente chega? Que constante 1 sobre constante 2, isso para nós é chamado de constante... Calma aí que eu fiz cagada. Isso é chamado de constante de equilíbrio. Então, o que é a constante de equilíbrio? É H+ vezes a concentração de X- dividido por Hx. Traduzindo, galera, traduzindo. E isso não serve só para a constante de ionização que nós vamos começar a ver daqui a pouco. Isso serve para qualquer equilíbrio. No que a gente chega como conclusão? A gente chega como conclusão que a constante de equilíbrio de uma reação, ela é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Afinal de contas, olhando para essa reação como um todo, tá? Olhando para essa reação como um todo, quem que é produto? Quem está do lado direito? H+ e X-, está aqui em cima. Quem que é reagente? Hx, está aqui embaixo. Então, a constante de equilíbrio vai ser sempre a concentração do produto sobre a concentração do reagente, beleza? Elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Bom, isso serve para qual constante, professor? Para todas. Kc, Kp, Ka, Kb, Kh, Kps e Kw. Serve para todas, tá? Para todas. Porém, nós vamos estudar essas aqui de baixo, ok? O que muda de uma constante para outra? Você pode perceber que cada um tem uma siglinha diferente. Então vamos lá, só para a gente saber o que é cada um. Kc, o que é Kc? Constante de equilíbrio em termos de concentração. O que é Kp? Constante de equilíbrios em termos de pressão. O que é Ka? Constante de ionização do ácido. Kb, constante de ionização da base. Kw, constante de ionização da água. Kh, constante de hidrólise. Kps, constante do produto de solubilidade. Beleza? Nós chamamos esses dois aqui, ó, Kc e Kp, de equilíbrios moleculares. Por quê? Porque envolvem moléculas e não íons, positivos ou negativos. Nossa, deixa eu tomar uma água aqui, tá foda. Então, Kc e Kp, equilíbrios moleculares, porque só trabalham com moléculas e não com íons. Já Ka, Kb, Kw, Kh e Kps a gente chama de equilíbrio iônico. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com íons, tá? Muda muita coisa, professor? Para ser sincero, muda nada, tá? Para ser sincero, não muda nada. A diferença é que no equilíbrio iônico você vai ter carguinhas nos caras. Tirando isso, não muda nada, beleza? Começando pelo primeiro tipo de constante de ionização. Professor, por que o nome ionização? Vamos lembrar lá do primeiro ano. Vocês viram ácidos. Quando? Exatamente nesse mesmo período, no terceiro bimestre. Vocês viram ácidos. O ácido, quando jogado em água, sofre um processo chamado de ionização. O que é isso? É a quebra entre H+, que é o que o ácido libera, e o restante que sobra da minha molécula. Que aqui, como é uma reação hipotética, eu chamei de X-, tá? Então, o meu ácido aqui é um ácido hipotético Hx, jogo ele na água, formo H+ e formo X-. Ponto. Ponto. A partir disso, eu vou gerar uma constante de ionização para o ácido. Essa constante de ionização ela é chamada de
Ka. Constante de ionização para o ácido. Como que eu monto essa constante de ionização? Sempre produto sobre reagente. Professor, uma dúvida. Por que você fica colocando esse aqui? Isso aqui é para mostrar para você que ele é aquoso. Ah, mas isso faz diferença? Faz. Vocês vão ver que, por exemplo, para o KC, só entram gasosos e aquosos. Sólido e líquido não entra. Para o KP, só entram gasosos. Aquoso já não entra. Para as constantes de ionização, quem que vai entrar aqui? Os aquosos, tá? Então, se eu tiver algum cara sólido nesse meio ou algum cara líquido nesse meio, ele não vai fazer parte da nossa constante de ionização. Para fazer parte da nossa constante de ionização, obrigatoriamente esse reagente ou esse produto precisa estar no estado aquoso, tá? Aquoso. Ah, professor, mas por que isso? Porque o ácido só libera H+, se ele estiver na água. A base só libera OH- se ela estiver na água. Por isso que é necessário que eles estejam aquosos. Beleza? Então, por exemplo, a constante para esse ácido vai ser concentração de H+, elevado ao coeficiente estequiométrico. Professor, o que é coeficiente estequiométrico? É aquele número grandão que fica aqui na frente. Ah, mas não tinha nada. Beleza? Se não tem nada, que número que está aqui? 1. Se não tem nada, eu posso colocar o número 1, como eu posso não colocar. A mesma coisa aqui em cima. Eu posso colocar elevado a 1, como simplesmente eu posso não colocar. Faz diferença? Não. Só fará diferença se for 2 ou maior do que ele. Aí eu sou obrigado a colocar. Beleza? Então vamos lá. Constante de ionização para o ácido é a concentração de H+, vezes a concentração de X- dividido por HX. O que esse Ka vai me mostrar? Esse Ka vai me mostrar a força do ácido. Por quê, professor? Porque esse Ka vai me mostrar a proporção, tá? A proporção entre a quantidade de produto e a quantidade de reagente. E aí nós precisamos entender o seguinte, que quanto maior a quantidade de produto, maior é a quantidade de H+. E quanto maior a quantidade de H+, maior vai ser a força do ácido. Por isso que eu já deixei até escrito para vocês aqui na frente. Cadê? Não precisa nem copiar. Aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Quanto maior o Ka, maior a força, etc. Então não precisa copiar isso agora não. Mas é só para você entender que quanto maior o valor dessa constante, maior será a concentração de H+. Lá no primeiro ano, você não usava constante para falar de força. Não sei se você se lembra, mas no primeiro ano você utilizava alfa, que é o grau de ionização. Maior ou igual a 50%, forte. Entre 5 e 50, moderado. Abaixo de 5, fraco. Era isso que você utilizava. Porém, aqui no segundo ano, a situação é um pouquinho mais complexa. Nós temos alguns detalhes a mais para incrementar. Então, quando a gente vai falar sobre força, nós vamos falar sobre essa constante. Só retomando mais uma vez, quanto maior a constante, mais produto eu tenho em relação ao reagente, logo mais H+ está sendo liberado, consequentemente, mais ácida é a solução. O problema é que nem sempre os ácidos utilizados são simples assim. Como assim, professor? Simples. Nem sempre os ácidos utilizados, ele tem apenas um H+. Muitas vezes os ácidos utilizados apresentam 2 ou mais H+. Ah, e daí, professor? E daí que isso vai influenciar a nossa constante de ionização. Por que isso vai influenciar? Porque é o seguinte, vamos relembrar lá. Quando você tem um ácido que a gente chama de... Ué, o seu compartilhamento está pausado? Vocês não estão vendo que eu estou compartilhando? Estamos sim, professor, estamos vendo sim. Ué, mas bugou? Ai, caralho. Vocês viram o que eu fiz aqui agora? Sim, estamos vendo. Sim. Estamos vendo. Então é o Zoom que está chapado. Voltando para cá. Quando nós temos ácidos, que liberam 2 ou mais H+, nós chamamos eles de ácidos polipróticos, ou também chamados de
poliácidos. O que acontece aqui com os poliácidos? Esses ácidos, como eles vão liberar? Tá? Como eles vão liberar 2, tá? Ou mais H+, nós teremos obrigatoriamente que montar as suas ionizações de maneira separada. Vocês viram isso lá no primeiro ano, no terceiro bimestre. Tá? Ionização para cada ácido. Como assim, professor? Ó, eu peguei um ácido importante aqui, chamado de ácido fosfórico. O ácido fosfórico é aquele ácido que tem em altas concentrações nos refrigerantes, tipo cola, Coca-Cola, Pepsi, Tropicola, Ice Cola e etc., que causa osteoporose, causa desgaste dos dentes, porque ele remove o cálcio do seu organismo. Isso é extremamente prejudicial. Esse ácido fosfórico, ele é um ácido que tem 3H+. Ó. O que vai acontecer com ele? Ele vai liberar um hidrogênio de cada vez. Um hidrogênio de cada vez. Tanto é que essas são as nossas ionizações parciais. Ionização parcial. O que é isso? Um hidrogênio sai por vez. É assim que acontece na natureza. Então, ácido fosfórico jogado em água vai liberar o H+, profit. Saiu um hidrogênio daqui. Era H3PO4, o que vira? H2PO4. Porém, quando o hidrogênio sai, ele leva uma carga positiva. Então, o que ele deixa para trás? Uma carga negativa. Ponto. Esse foi o primeiro hidrogênio a ser liberado. Então, essa é a constante de ionização de número 1, porque foi para o primeiro H+. No caso do ácido fosfórico, quanto que ela vale? 7,5 vezes 10 a menos 3. Aí eu tenho que decorar esses valores? Não. Então, por que você colocou? Só para a gente comparar os valores de cada ionização. Tá? Isso vai ser importante. O que sobra? Sobra o H2PO4. Tem hidrogênio para liberar aqui dentro ainda? Tem. Então, sai o segundo hidrogênio. Como saiu mais o hidrogênio daqui, o que sobrou? HPO4. A carga era menos 1, eu tiro outra carga positiva. Agora fica menos 2. O que é isso que a gente formou? A constante de ionização de número 2, porque foi para o segundo hidrogênio. O que sobra? HPO4 menos 2. Então aqui eu tenho HPO4 menos 2. Tem hidrogênio para liberar? Sim. Joguei em água. O que aconteceu? Liberei esse H+. Não sobram mais hidrogênios aqui. Então, o que eu tenho? PO4. Foi o terceiro hidrogênio que saiu. Por isso, carga menos 3. Essa é a terceira constante. Ponto. Não tenho mais nenhum hidrogênio para liberar? Não. Então, nesse momento, nós tivemos todas as ionizações. Comparando os valores dessas ionizações. 7,5 vezes 10 a menos 3, 6,2 vezes 10 a menos 8, 2,2 vezes 10 a menos 3. O que é isso? São os valores das constantes de cada hidrogênio liberado. O que eu preciso que você saiba? Que o primeiro hidrogênio liberado é sempre o mais importante. Por quê? Porque o primeiro hidrogênio liberado, a gente fala que ele é sempre o mais ácido. Por que ele é sempre o mais ácido? Porque é sempre a primeira constante quem apresenta o maior valor. E quanto maior o valor da constante, mais H+ eu acabei liberando. Então não se esqueça. A primeira ionização de um ácido é a mais importante. Por quê? É essa ionização que vai mostrar a força do meu ácido. Tanto é, galera, que nós vamos perceber que o valor final da constante ela vai ser aproximadamente o valor da constante de número 1. Tá? Por quê, professor? Dê uma olhada aqui. Ó. 10 a menos 3. Qual que é a constante 2? 10 a menos 8. Qual que é a constante 3? 10 a menos 13. Se eu somar esses valores, o que eu tenho? Eu vou até montar aqui com vocês. 2, 3, 7, 5. Tá? Mais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É isso. Se você somar esses valores, quanto que vai dar isso aqui? 0,0075
00062 00022. Se você tivesse que arredondar esse número, qual que seria o valor dele na regra do arredondamento? Seria isso aqui. Concorda comigo? Pela regra do arredondamento seria esse valor? Então, traduzindo, o valor total que a gente tem de acidez no ácido fosfórico é exatamente o valor de acidez que a gente tem na primeira constante. Isso serve só para o ácido fosfórico? Não. Isso serve basicamente para quase todos os ácidos. Por que para quase todos, professor? Relaxa, tem um exercício que a gente vai resolver aqui nos slides, e aí eu vou explicar. Ele é um ácido orgânico, é um ácido especial, e aí tem um outro detalhe. Mas tirando isso, de regra geral, sempre o valor da acidez para o seu ácido é basicamente o valor da primeira constante. Sempre o primeiro hidrogênio é o mais forte, sempre o hidrogênio liberado primeiro é o mais ácido, tá? Tenham isso em mente, por favor. Ah, professor, e o que é isso que está em vermelho aqui, ó? Isso é a nossa ionização total, tá? É a nossa ionização total. Como que eu faço para chegar até essa ionização total? Eu somo essas equações, tá? Se você somar essas equações, lembra de lei de Hess? O que a gente viu em lei de Hess? Tudo que tem de um lado igual ao que tem do outro, nós podemos simplificar. Então, HPO4 menos, H2PO4 menos, H2PO4 menos. HPO4 menos 2, HPO4 menos 2. Isso está do mesmo lado, eu somo. O que sobra? H3PO4 em meio aquoso, forma 3H+, mais PO4 menos 3. Isso vai ser o meu ácido. Então, essa vai ser a constante do meu ácido. Beleza? Bom, o que vai gerar todas essas informações para nós? Isso aqui. Ó. Isso aqui. Tá? Isso aqui. Guardem essa fórmula para mim, por favor. Ka, tá? É o valor do K1 vezes K2 vezes K3. Por que eu posso afirmar isso? Eu peguei aqui, ó. Eu peguei o equilíbrio número 1, peguei o equilíbrio 2 e peguei o equilíbrio 3. Se você multiplicar esses equilíbrios, você chega até a equação da constante total. Quer ver? Vamos ter certeza disso. Volta lá. O que é a primeira ionização? H+ vezes H2PO4 menos sobre H3PO4. Afinal de contas, é produto sobre reagente. O que eu tenho? H+ vezes H2PO4 menos sobre H3PO4. O que é a segunda? H+ vezes HPO4 menos 2 dividido por H2PO4. H+ vezes HPO4 menos 2 dividido por H2PO4. Terceira, H+ vezes PO4 menos 3 dividido por HPO4. H+ vezes PO4 dividido por HPO4. E agora, se é uma multiplicação, você pode simplificar tudo que está aqui. Então, tchau, 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 tchau. Esse? Opa, esse aqui não. Esse e esse. O que vai sobrar? H+ vezes H+ ao quadrado, vezes H+, H+ ao cubo, vezes PO4 menos 3, dividido por H3 PO4. Traduzindo, volta. Se você montar a equação para essa reação, o que vai ficar? H+ elevado, H+ elevado ao cubo, vezes PO4 menos 3, dividido por H3PO4. Se você parar para observar, é nisso exatamente que a gente chegou. Aqui. Tá? Então, o que eu preciso que você saiba desse arranjo todo? O que eu preciso que você saiba? Eu preciso que você saiba que cada hidrogênio é liberado em uma ionização e que dos hidrogênios liberados, o primeiro é o mais importante. Por quê? Porque é o primeiro que vai determinar a força do ácido. O valor da constante do ácido é exatamente, né, o valor da constante de número 1. Por quê? Porque os outros números eles estarão muitas casas após e isso vai deixá-los com uma insignificância. Então, de novo, a constante número 1
é a mais importante, porque é a mais ácida e é quem determina basicamente o valor do Ka. Segunda informação importante que eu preciso que vocês saibam. Quanto maior for o valor do Ka, maior vai ser a força do ácido. Por quê, professor? Quanto maior for o valor do Ka, maior vai ser a força do ácido. Porque quanto maior o valor do Ka, significa dizer que maior é a concentração do H+. Pode até anotar aqui embaixo, se quiser. Maior vai ser a concentração do H+. E quanto maior a concentração do H+, maior vai ser a acidez que eu tenho na solução. Por isso, maior é a força. Beleza? Deveríamos parar aqui, ó. Deveríamos parar aqui. Porém, as provas podem trazer algo diferente para vocês. Que ao invés de Ka, que é a constante de ionização do ácido, ele pode trazer isso, ó, pKa. Quem que gosta de fazer isso? O PAS. O PAS. Só lembrando, e só um detalhe para vocês, que a partir do terceiro bimestre, ou seja, a partir desse conteúdo, equilíbrio químico, ele não irá aparecer no PAS 2, ele irá aparecer no PAS 3. Então, de novo, os conteúdos trabalhados no terceiro bimestre e os conteúdos trabalhados no quarto bimestre não aparecem no PAS 2. Aparecem no PAS 3, ok? Então não adianta estudar isso aqui para o PAS 2, porque não cai. Beleza? Voltando. O que acontece? Prova do PAS 3, prova de vestibular, Enem. O que ele gosta de colocar? pKa para você. Ah, professor, mas o que é o pKa? O pKa vai ser o menos log de Ka. Como assim? Ó, aqui na química, esse Pzinho vai significar para nós potencial. E potencial para nós, matematicamente falando, significa menos log na base 10. Ah, professor, eu vou ter que trabalhar com log? Vai. No Ka, nem tanto. Mas principalmente lá no Kw. Por quê? Porque o Kw é quem vai mostrar para nós o pH e o pOH. Tá? E aquele Pzinho do pOH e o Pzinho do pH são exatamente esse Pzinho, que é do potencial. Ok? Quem que inventou isso? Sorensen. Por que ele inventou isso? Porque eles estavam trabalhando com concentração de H+, e aí era um valor muito pequeno. Ele resolveu arranjar um truque matemático para deixar esse valor muito pequeno, 8, 10 casas após a vírgula, em um número grandão. Em um número grandão. Ou seja, uma casa diferente de zero antes da vírgula. Como que ele fez isso? Aplicando o log. E aí, quando a gente aplica esse log, nós aumentamos o valor consideravelmente. Então, por exemplo, o Ka vale 10 a menos 5, por exemplo. Quanto que vai ser o valor do pK? Nós vamos ver que o valor do pK vai ser 5. Então, eu estou falando de um número que era assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Opa. Isso aqui é quase da sétima. Eu estou falando de um número que era assim. Ele era isso. E eu transformei esse número nisso aqui. Por isso que ele foi tão importante. Deixo de trabalhar com valores pititiquinhos e passo a trabalhar com valores grandões. Tá? Só tem um problema. E eu preciso que vocês saibam que o menos log ou o potencial, ele é uma função inversa. Anotem isso aí. O menos log é uma função inversa. Como assim, professor, é uma função inversa? Quanto maior for este valor, menor será o resultado. Tá? Essa é a nossa função inversa. Quanto maior o valor do Ka, menor será o valor do pK. E vice-versa, óbvio. Porque se eu diminuir o Ka, eu aumento o pK. Por isso que as provas gostam de cobrar esse cara. Por quê? Porque ele é exatamente o inverso ao Ka. pKa e Ka são inversos. Ó.
O que as provas gostam de fazer? As provas gostam de colocar o valor do pKa e pedir para você determinar quem é o mais ácido, quem é o mais básico, né? Isso vai exatamente no sentido contrário ao que se ele tivesse fornecido para nós o valor do Ka. Então fiquem muito, muito atentos quanto a isso. 90% das questões trabalham com Ka. Eles vão falar de força, eles falam de Ka. Vão falar de acidez, eles falam de Ka. Os outros 10% trabalham com pKa, justamente para tentar bugar a tua mente, justamente para tentar travar a sua mente na hora da prova. Então, eu preciso que vocês saibam essa relação aqui. Quanto maior a constante de ionização de um ácido, maior é a força desse ácido e, consequentemente, menor é o pKa desse ácido. Professor, você não vai me ensinar a calcular isso aqui agora? Não, não vou. Por quê? Porque nós vamos entrar em pH e pOH daqui umas 2 semanas, e aí vocês vão ver que o cálculo com esta equação, ele vai ser feito, tá? Lá no pH e no pOH. Aí você vai pegar o jeito, pegou o jeito, posteriormente nós vamos fazer conta aí para transformar o Ka em pKa. Tá? Fique tranquilo, não estou pulando nada, só estou colocando na ordem correta para a gente trabalhar. Entendeu? Na próxima aula, que é semana que vem. Deu horário da nossa aula? É 10h10, né? 10h10, 10h40, né? Sim. Então, na próxima aula, na aula de semana que vem, tá? Aula de semana que vem, nós vamos entrar aqui, ó. Calma. Vamos fazer um cálculo desse Ka para um determinado ácido. Feito isso, nós vamos ver um truquezinho, tá? Nós vamos ver um macetinho, que é uma possibilidade diferente de nós calcularmos aquela constante do ácido. De uma maneira mais simples, mais fácil. Só tem um problema. Não serve para todos os casos. Porém, serve para os mais cobrados nas provas, tá? Então, a próxima aula, deixamos só de teoria e vamos começar a fazer conta para conseguir encaixar todos esses conceitos. Queridos, por hoje é só. Fiquem todos com Deus, tenham uma excelente semana, bom descanso, bons estudos e até segunda-feira que vem. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, cara.